bem, rapaziada, o Flamengo joga amanhã, hein? O Flamengo joga amanhã contra o Chelsea. O jogo vai ser na Filadélfia. E dá umas 2 horas de carro daqui de onde a gente está, em Nova York. Jorginho, rapaziada, Jorginho. Estreou bem, Jorginho? Pô, o Jorginho jogou muito, né? Deu os dois, começou a primeira jogada, a segunda deu o passe ali, pra gente finalizar aquele segundo gol, né? Mas a gente tem que lembrar que o Flamengo é um grande elenco e a gente vai arrebentar, a gente vai ganhar tudo. Temos um comentarista aqui, a opinião abalizada do torcedor do Flamengo. Amanhã, 2h40 da tarde, começa a transmissão de Flamengo e Chelsea. Vamos conhecer um pouquinho mais do Jorginho, que foi bem na estreia. Já é uma imagem que faz bem aos olhos rubro-negros. Jorginho, de vermelho e preto e de sorriso aberto, à vontade. E são só 13 dias de Flamengo. Me receberam muito bem, com muitas brincadeiras daqui e dali, e que eu gosto bastante. Adaptação rápida e fácil. A estreia deixou isso claro. Jogadores como os que a gente tem, que são de altíssimo nível, não precisa de muito tempo para você se entender em campo, então acaba facilitando. Fluiu contra o Esperance no passe para o gol do Luiz Araújo. O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança para bater bonito. Amanhã ele reencontra o Chelsea, clube em que viveu a melhor fase da carreira. Foram 4 temporadas e meia vestido de azul. Campeão da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, com vitória sobre o Palmeiras na final, e da Eurocopa com a seleção da Itália, todos os títulos em 2021. Ano em que foi eleito o melhor jogador da Europa e o 3º melhor do mundo. Duas equipes que gostam de controlar o adversário, então acredito que a gente tem que estar preparado para correr, para sofrer, e estar preparado para o momento que a gente tiver o controle, porque isso também vai acontecer. A longa trajetória de sucesso do Jorginho na Europa faz dele um dos principais nomes do grupo do Flamengo e também dessa Copa do Mundo de Clubes. Mas nenhum jogador com tanto prestígio resiste à presença do maior ídolo do clube. Tava o Zico ali, né? Falei, pô, vai tirar uma foto ali com o Zico, né? Tá maluco, a lenda. Aí o filho dele levantou, não, agora eu quero uma foto. Posso tirar eu uma foto contigo? Eu falei, pô, claro. Aí ele falou assim, não, tu sai. Eu falei, como assim, cara? O Zico, velho. A foto foi logo pras redes, tipo o sonho realizado. Então, já pode pensar no próximo? Talvez até com lei do ex. Vamos acreditar, né? Vamos sonhar. Para falar agora do Flamengo. Amanhã tem Flamengo e Chelsea. O bicho vai pegar. Jorginho foi destaque, estreou. Parecia que estava lá no Flamengo há anos, só distribuindo. Ainda deu uma bela assistência para o Luiz Araújo. E vamos acompanhar o que disse o Jorginho. Ele jogou lá no Chelsea. Vamos ouvir. Acredito muito que a gente tenha chance de ganhar, confiando no nosso elenco, confiando no trabalho que a gente vem fazendo, e é jogar o nosso futebol, jogar o que a gente sabe, jogar o que o Flamengo vem jogando até hoje, e tem jogo. E vamos ver o que acontece. Acredito que esse seja um ponto de interrogação que todo mundo está apreensivo para ver como que vai ser. Então, é um ponto de interrogação, porque normalmente equipes brasileiras não atuam contra equipes europeias. Então, é um ponto de interrogação, porém, vejo o Flamengo competindo contra o time do Chelsea, é uma realidade. E, com certeza, a característica dos jogadores do Chelsea são jogadores dinâmicos, com potência física, com muito dinamismo. Certeza que vão tentar sair jogando de trás, vão tentar quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso, né? Esse é o que a gente deveria tentar fazer. E aí vamos ver. Legal, hein? Falou coisas interessantes do Jorginho. Vamos dar uma olhada nos números aí, ó. Números dele contra o Chelsea foram 3 jogos, 2 como titular. Não perdeu, ó lá. 2 vitórias e um empate. Tem a média de minutos por partida nesses 3 jogos. Não fez gol, não fez assistência. Ele jogou pelo Chelsea de 2018 até janeiro de 2023. E ele falou algumas coisas interessantes ali, Eugênio.
porque ele disse que o Flamengo tem condições de competir, tem condições de ganhar do Chelsea ao mesmo tempo. Uma outra hora ele falou ali, é um ponto de interrogação. E aí é o que chama atenção, né? Porque todo mundo em vários confrontos de sul-americanos contra europeus que vão acontecer, que já aconteceram nesse Mundial, fica sempre essa dúvida na nossa cabeça. Será que dá? Será que dá pro Boca Juniors enfrentar o Benfica? Deu. Será que dá pro Palmeiras enfrentar o Porto? Será que dá pro Botafogo hoje à noite? Aí é mais difícil, porque é um topo do topo, né, do momento na Europa, é o Paris Saint-Germain. Será que dá pro Flamengo enfrentar o Chelsea? Fica esse ponto de interrogação. Mas o Jorginho está acostumado a jogar lá, esses anos todos. E ele disse que dá, Eugênio. O que você pensa? Eu fico na interrogação como todo mundo, porque o futebol permite a gente isso, né? Permite a gente ficar imaginando cenários. Eu acho que também permite a equipes consideradas menos fortes vencer as consideradas mais fortes. Isso é do jogo, depende daqueles 90 minutos, depende de aleatoriedades que aparecem em cada jogo o tempo todo. E depende muito do empenho, da capacidade de resiliência que a equipe apresentar, sabe, de estratégia. É tanta coisa que está envolvida nisso. Claro que o Chelsea é um clube mais forte que o Flamengo, com mais orçamento que o Flamengo, mais investimento, um time muito jovem, um time com muitos talentos. Mas é um jogo. E em um jogo o Flamengo, que é muito bom time também, vai brigar para tentar fazer diferente, né? Para tentar mostrar que é possível também que ele consiga a vitória. E a gente tem que ver. Eu acho que o grande barato é imaginar, na minha cabeça, tá? Tentar imaginar qual vai ser a proposta de cada time para esse jogo. Você consegue? Então, eu quero ver, assim, eu acho que o Felipe Luiz não vai querer abrir mão do sistema de jogo dele, da maneira de jogar do Flamengo. De propor o jogo, né? De propor o jogo, de marcar alto, de fazer pressão pós-perda no campo de ataque, de tentar jogar a maior parte do tempo lá. A questão é, normalmente ele consegue fazer isso. Será que ele vai conseguir também dessa vez? Por outro lado, o Flamengo tem dificuldades contra equipes que conseguem subir marcação e dificultar essa saída da defesa para o ataque do Flamengo. Isso aqui mesmo na América do Sul. O grande exemplo é o jogo com o Central Córdoba no Maracanã. Quando ele sobe marcação, gera um problema e ganha do Flamengo no Maracanã. Sim. O segundo tempo agora contra a equipe do Esperance da Tunísia também tem muito isso. Quando o Esperance sobe marcação, gera dificuldades para o Flamengo. O Chelsea vai subir essa marcação, como o Flamengo gosta de fazer contra seus adversários. E aí, vamos para o choque, vamos para a disputa direta, aquela coisa ácida do jogo. Porque futebol é assim, Abel. 90% dos jogos tem um time que se defende e outro que ataca. Os 10% restantes são jogos abertos, em que os dois vão para cima. Eu acho que talvez seja assim esse jogo de amanhã. E esses são os grandes jogos. Será? Aí vai ser lindo, gente. Esses são os grandes jogos. Os dois indo para cima? Os dois vão para cima. E são times que costumam jogar com linhas altas de defesa, portanto, cedem espaços aos adversários. Tanto o Chelsea quanto o Flamengo têm jogadores de velocidade que podem explorar esses espaços nas respectivas defesas. E se for assim, se for um jogo aberto, aí é um barato, não para o torcedor do Flamengo, que vai ficar naquela tensão o tempo inteiro, mas para o torcedor que está ali só para ver um jogo de futebol vai ser uma delícia. É verdade. E o Jorginho, ele fala, em cima do que você acabou de dizer, ele fala abrir espaços, quebrar linhas, tentar sair jogando. Ele já começa, acho que, imaginar as dificuldades e o que o Flamengo tem que fazer contra esse Chelsea. Por aí, Bira? Sim. Eu acho que o Chelsea, por exemplo, vai jogar mais e com mais dedicação do que jogou o primeiro jogo. Também acho. Precisa, né? Não, mas é que assim, a gente tem que lembrar que tem time europeu que está jogando agora, fazia um mês que não jogava. Sim. O Chelsea, o último jogo dele tinha sido a final da Conference League contra o Betis, ganhou por 4-1, daí fez a festa, teve a ressaca, depois
teve umas folgas, depois o jogador foi para a data FIFA. Então, esse jogo, alguns europeus, dá para perceber que nessa primeira rodada, não estou falando todos não, tá? Mas alguns europeus, quando até tiveram adversários mais acessíveis, aproveitaram para rodar um pouco, aproveitaram para tirar um pouco o ferrugem do corpo ali. O Chelsea contra o Los Angeles Galaxy, não, contra o Los Angeles FC, claramente segurou um pouco a perna, assim, claramente era um time que estava ali aproveitando, meio, assim, quase que tratando esse jogo como um jogo para recuperar ritmo de Mas jogo. quando acelerou, né, Bira? Então, e quando acelerou, ganhou o jogo. Agora, contra o Flamengo, eu imagino que o Chelsea já veja como um jogo mais importante, um jogo para você já ir com uma intensidade maior. Então, eu acho que tende a ser um jogo legal, um jogo... Acho que dá jogo, sim. Não acho que é um vareio do Flamengo, acho o Chelsea mais forte, mas acho que dá jogo. E daí vamos ver como é que o Flamengo consegue, se o Flamengo consegue fazer o que o Fluminense fez, né? Que é conseguir achar espaços e ficar causando danos na defesa do time europeu, né? No caso do Fluminense contra o Dortmund. Para ficar criando oportunidades. E aí não pode perder tanto quanto o Fluminense perdeu. Mas dá para o Flamengo fazer um jogo legal, sim. Acho que o Chelsea, eu vejo como um time superior, mas não é uma coisa caricata, não. Acho que é o Flamengo, entre os times brasileiros e até sul-americanos, além do investimento, que é alto, óbvio que não dá para comparar com o investimento de um Chelsea, mas é um investimento muito alto, tem bom time, bom elenco e um time também de intensidade, né? Total. Se considerarmos os padrões brasileiros, então isso aproxima o Flamengo, por ser essa força que é, de um gigante europeu do momento que é o Chelsea. O barato também, em termos de visibilidade, é que o jogo acontece no horário em que ele será visto. Será todos, visto, né? Na Europa. Sim. O torcedor inglês vai querer ver o Chelsea jogando. Opa. Né? E é o horário de da noite audiência do lá. Mundial de Clubes na Inglaterra têm sido muito bons. Falam que até nos tabloides e tal não tem saído tanta coisa, mas a audiência dos jogos tem sido muito boa. Então esse Flamengo e Chelsea promete também ter o Chelsea visibilidade é um lá. time grande. O jogo vai ser à tarde aqui? O jogo é 4 da tarde aqui, que é, então é à noite, no horário lá. nobre da televisão 8, lá. 9 horas, 9. 9 horas, 8 horas ali. O torcedor do Chelsea vai estar em casa, sentadinho lá no sofá, com a pipoquinha, velho. Uma sexta-feira ainda, né? Pra ver, numa sexta-feira. Uma pint? Até porque o João Castelo Branco e o Renato Senise, que são Esses nossos gostam de correspondentes, pints também, viu? Nossos correspondentes lá na Inglaterra, eles têm aparecido muito no Mundo F, falando que os pubs não têm se animado muito para passar os jogos do Mundial de Clubes. É isso aí, nação rubro-negra. Plantão, gente. Segundo o portal Bola VIP, Flamengo está a um passo. Flamengo fechou já com o Carrascal. Essa que é a verdade. Colombiano de 27 anos, né, já passou pelo River Plate da Argentina e CSKA da Rússia, antes de se transferir também para o Dinamo Moscou da Rússia. É um baita jogador, pode jogar de meio de campo, pode jogar no lugar do Arrascaeta, pode jogar no lugar do Michael, Cebolinha e até mesmo o Bruno Henrique. Amigas e amigos, vocês não estão entendendo. Jogadores irão sair do Flamengo. Michael, Cebolinha, Bruno Henrique pode sair do Flamengo também. De La Cruz pode sair. É por isso que o Flamengo quer contratar o Rodrigo Garro, do Corinthians, e também o Jorge Carrascal. Então, segundo o portal Bola VIP, que é um portal de muita credibilidade, né? É um portal, assim, que traz as primeiras informações, né? Com muita responsabilidade. Está dando conta de que o Flamengo já fechou com o Jorge Carrascal. Agora só falta ali acertar as partes burocráticas para o jogador começar a treinar, né, com o elenco rubro-negro. Não vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? A ideia do Flamengo é só utilizar o jogador no Campeonato Brasileiro, até porque também não tem nem como inscrever mais nenhum atleta na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, informação de agora, acabou de sair agora, plantão, gente. Flamengo fecha com Carrascal. Eu quero saber de vocês, é um bom nome? Flamengo, é claro, tá vendo também outras posições, como zagueiro, né, laterais direito, né, tendo em vista que o Erle vai sair no meio da temporada. Inclusive, o time italiano da Roma já promete abrir os cofres para contratar o Erle. O técnico lá da Roma é apaixonado pelo futebol do Erle, e lá na Europa, com certeza ele vai melhorar a questão de cruzamento. A gente sabe que o Erle peca muito. Se o Erle cruzasse como o Varela cruza, ele seria um novo Cafu, porque o Erle tem arranque, o Erle sabe marcar bem, o Erle ataca muito bem o espaço. O Erle só falta o quê? Ele peca, né,
pelo questão de cruzamento. Por isso que o Carlo Ancelotti, né, tirou ele da seleção brasileira, cortou ele da seleção brasileira, porque o técnico experiente Ancelotti já percebeu que ele não é bom no último terço, não é bom cruzando, né, lá ele, não é bom fazendo os cruzamentos. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que que vocês acham, né, de qual jogador, qual lateral se encaixaria muito bem, né, no Flamengo. Estão falando também do lateral do Racing, o Martirena, muito bom jogador, gosto muito dele. E também agora é isso, vamos aguardar os próximos capítulos, mas é plantão urgente no Flamengo. Jorge Carrascal, assim, por detalhes de ser novo reforço do Flamengo, o Flamengo se reforçando cada vez mais, né? A ideia do José Boto é qualificar esse elenco cada vez mais nessa temporada e ainda mais na próxima temporada, jogadores chegando, jogadores vão sair também, outros atletas que não agregam, estão ficando muito mais no DM, como De La Cruz, entre outros jogadores, Cebolinha, né, que já não é de hoje, já tem desde quando ele chegou. Então, assim, o Flamengo quer deixar jogadores resistentes dentro do clube, essa que é a verdade. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!